Vamos seguir nosso bate-papo e hoje a gente vai falar sobre quais são as melhores medicações para serem usadas no pós-operatório de cirurgia íntima. Eu sei que tem muita gente nova por aqui, então para quem ainda não me conhece, meu nome é Thalia Maia, eu sou ginecologista, eu trabalho em Brasília, eu faço a parte cirúrgica e também os outros procedimentos não cirúrgicos com laser. E no meu canal, e no meu Instagram também vocês acham vários conteúdos sobre esses assuntos. Vamos falar sobre as medicações, então? Eu vou estar falando aqui para vocês sobre as medicações, Então, como a gente vai estar decidindo quais as medicações a gente vai indicar para o pós-operatório. Então, eu não vou falar sobre os cuidados gerais de pós-operatório, comportamento. Então, para esses, você pode ir lá na playlist, no canal, que você vai encontrar vários conteúdos sobre isso. Tem mais de 40 vídeos lá, só de cirurgia íntima. Eu estou montando também playlist de cirurgia de períneo, cirurgia para cisto de Bartholin. Cada um vai ter uma playlist separada. Então, você pode ter os outros conteúdos lá. Aí, aqui, agora a gente vai estar falando sobre as medicações. Então, o que é importante num pós-operatório de cirurgia íntima? Então, quais são os objetivos? Porque entendendo quais são os desafios do pós-operatório, a gente consegue entender de forma muito clara quais as medicações precisam ser feitas e o que não precisa ser feito, Então, a gente tem 3 pontos importantes. Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de pós-operatório, precisa ser o controle da dor. E lembrar que o que acontece no pós-operatório e a ansiedade que a paciente tem, ela tem relação desde o momento antes da cirurgia. Então, a forma que foi a condução para que ela chegasse naquele momento cirúrgico. Então, é natural que a pessoa vai ter um pouco de ansiedade, E isso pode gerar inseguranças, trazer pensamentos de angústia, alguns conflitos. Algumas pacientes, nesse momento, podem até ficar pensando, será em dúvida, se deveria fazer ou não. Isso é comum quando a gente se vê diante de uma situação em que a pessoa fica com medo. Então, desde o início, você dar a segurança para a paciente, e conversar, esclarecer as dúvidas, já é o primeiro passo para começar o controle de dor no pós-operatório. Porque se a paciente já entende o que vai acontecer, ela tende a tolerar mais. E aí não tem uma orientação genérica, porque vai depender realmente do tipo de procedimento. Então, como eu falei, tem cirurgia íntima que a gente consegue fazer em 30 minutos, tem cirurgia íntima que a gente faz em 3 horas. A maioria vai variar ali de 1 a 2 horas. Então, se a paciente já sabe, já está orientada do que é esperado nos primeiros dias de pós-operatório, ali nos 3 dias, na primeira semana, no primeiro mês. Então, quando acontece, ela não fica desesperada. Então, se a paciente entende que uma determinada coisa pode acontecer e que se acontecer, ela toma tal medicação, isso também tira a ansiedade, consequentemente, o controle da dor é manejado de forma mais fácil, Então, o que habitualmente a gente usa para controle da dor no pós de cirurgia íntima? E como eu disse, aí vai depender do porte. Dipirona, que é bem comum, a gente faz a dose completa da medicação, anti-inflamatório e opioide. Então, esses que eu citei seriam as medicações orais. E aí, alguns profissionais também gostam de passar um spray com anestésico, Ele faz um geladinho e pode amenizar algum desconforto local. É muito comum usar também no pós-parto, essa medicação, cirurgia de períneo, a gente também usa bastante. Então, o que eu gosto de destacar para esse medicamento específico é que você não pode apertar o aerosol dele muito perto. Então, é bom você dar uma distância ali de 10, 15 centímetros e aí você aperta e faz com uma distanciazinha, Algumas pacientes relatam uma sensação de que queima um pouco, principalmente se colocar muito perto. Então, você pode afastar e aplicar ali na região. Então, esse spray, ele não tem o objetivo de melhorar a cicatrização. Ele tem o objetivo de amenizar o desconforto no pós. E vale destacar também que o gelo, que é uma coisa que eu gosto muito, vocês ouvem eu falando aqui, gente, o essencial, você não vai fazer nada, vai fazer só uma coisa, tem que ser o gelo, Porque o gelo, realmente, nas 24 horas, ele tanto vai ajudar na questão do edema, como ele também dá um alívio, a paciente se sente mais tranquila. Então, a cirurgia íntima não é um procedimento que as pacientes costumam reclamar de dor, sabe? Pelo menos na minha experiência, não é muito o que acontece.
O que eu percebo é o desconforto por conta do edema, que vai forçando, aí repuxa, né? Então, de fato, o gelo, que a gente já vai entrar no segundo tópico, né? Que seria o controle do edema e medicações que a gente pode usar para isso. O gelo já vai ajudar também no tópico primeiro, né? Que é a questão do controle da dor, tá? Então, falando do gelo, eu costumo passar de 3 em 3 horas e deixo ali uns 10 minutinhos. E aí, falando do edema, a gente nem considera... Edema é inchaço, tá? A gente nem considera como complicação, né? Porque apesar de com as técnicas atuais, realmente, né? Tecnologia, realmente o edema é menor do que antigamente. É uma coisa que acontece. Então a gente vê paciente que tem pouquinho edema, outros muito edema. Então o que a gente pode estar fazendo além do gelo nas 24 horas iniciais para amenizar? Essas medicações não significa que eu passo para todas as pacientes, tá? Eu estou dizendo que são recursos que podem ser utilizados. Então a gente pode estar usando o corticoide no dia anterior ao procedimento, inclusive, no dia seguinte e após, a depender do procedimento. A gente pode estar usando também uma medicação chamada diosmina, é uma medicação para varize, tá? E ela ajuda muito. Então tem situações que eu oriento o paciente, olha, assim que começar a inchar muito, toma. Para outras eu já falo, olha, que tal se a gente já começar? Então são opções. O último tópico, que seriam os cuidados com a cicatriz, então higiene, com lava, o que passa. Muita gente acha que porque o procedimento é com laser, obrigatoriamente não vai ter ponto. Não é bem assim. Então é possível alguns procedimentos com laser cirúrgico, né, de redução sem ponto. E em casos em que a quantidade de tecido é muito grande, é espesso, ou a gente precisa reposicionar, então fixar em um novo lugar, tem que ter ponto, tá? Então tem os cuidados ali para fazer com a região. Eu gosto de passar pomada para ajudar a cicatrizar, assim como eu peço para manipular um sabonete com barbatimão, que eu gosto muito, que deixa a região mais sequinha. Então a ideia é a gente ajudar na cicatrização e não atrapalhar. Então a gente precisa deixar com que o corpo haja para fazer o que ele foi formado para fazer, que é a cicatrização, né? Então, em algumas situações a gente vai estar prescrevendo substâncias oleosas para ajudar, mas são casos muito particulares. Para vocês terem noção, habitualmente eu deixo a medicação para dor só de 3 a 5 dias. Então, nesse meio tempo, a paciente suspende e se ela sentir desconforto, ela toma alguma medicação. E a maioria realmente volta para o retorno que eu faço com 10 dias, 7 a 10 dias, dizendo que realmente já suspendeu a medicação. Para cirurgias maiores, né, cirurgias de clitóris, cirurgias com maior intervenção, eu deixo 1 semana. E aí eu vou falando com a paciente, qualquer coisa, eu no retorno oriento como continuar, né, com as medicações. Mas realmente, eu acho que o que incomoda realmente é o edema e que em alguns casos distorce, né, e gera uma assimetria no pós-imediato. E a paciente às vezes fica um pouco ansiosa quando olha. Então geralmente eu peço para evitar ficar olhando nesse início, deixar para olhar comigo. É isso, pessoal, com relação às medicações do pós-operatório. Eu, como falei, já tenho vários vídeos falando de cuidados de pós e de outras questões em relação à pré-decisão, técnica. E vocês podem estar acompanhando por aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida ainda, pode me mandar. Eu tenho recebido uma quantidade de dúvidas muito grande, então a minha equipe está reunindo essas dúvidas para que a gente consiga de forma mais fácil assim responder todo mundo por vídeo. E aí eu gravo o conteúdo completo daquele tema e aí com isso eu consigo responder mais pessoas e também responder a pessoas que às vezes nem pensaram ainda nessa dúvida, mas seria algo que elas teriam depois de fazer a consulta. Então assim, desse jeito acho que está funcionando bem. Podem continuar mandando perguntas, a gente está lendo tudo, é porque é muita gente, a gente está chegando, né, numa quantidade de seguidores muito alta e eu agradeço muito.